Turma, então essa é a célula de flotação de bancada da marca Denver que a gente utiliza nos nossos testes de flotação. Os principais parâmetros que a gente tem que avaliar aqui é a rotação do rotor, no qual a gente pode controlar, né, que a gente mede em RPM. Esse agora que está mostrando agora é o medidor de fluxo de gás, com que a gente pode ajustar a velocidade, né, a vazão de gás que a gente vai injetar no nosso sistema. No nosso caso, a gente vai trabalhar com uma vazão de 4 litros por minuto. E no caso da rotação do motor, eu posso ajustar a velocidade de rotação variando aquele pino que está ali atrás, né? Então posso aumentar ou diminuir a velocidade de rotação. É importante a gente salientar que se eu aumentar demais a rotação, eu gero muita turbulência e eu posso dificultar a coleta das partículas. Nesse ensaio a gente trabalhou com uma velocidade de rotação de 1000 RPM. Aqui eu mostro em detalhes o rotor, que é a parte que vai manter a polpa em suspensão, e em volta dela tem essa peça de borracha, né, de silicone, que é o que eu chamo de estator, que é o que vai ser a peça responsável por quebrar as bolhas em tamanhos menores. Para fazer o teste, eu preciso saber qual que é o volume de polpa que eu vou considerar, para poder calcular a quantidade, a massa de água e a massa de sólidos que eu vou precisar. Então, o que eu estou mostrando agora é como que a gente faz a medição do volume da célula. A gente não pode esquecer que dentro da célula, além dos sólidos e da água, vão estar também o rotor e o gás que está entrando. E isso toma volume, né? Então, para a gente medir o volume da cuba, a gente enche ela de água, mergulha o rotor, ativa a rotação e liga o fluxo de gás, que aí sim a gente vai ter o volume real de polpa que a gente vai poder comportar dentro da nossa cuba. E a partir desse dado, a gente consegue calcular a massa de sólidos e a massa de água. No nosso caso, o volume da nossa cuba comporta 466 centímetros cúbicos. E pessoal, agora a gente vai começar a fazer a adição dos materiais da nossa cuba. E é importante a gente respeitar a sequência, né? Primeiro eu vou colocar um pouco de água, depois eu vou colocar o sólido todo e depois eu completo com o restante da água. A gente faz isso para poder prevenir o material sólido de ficar preso nos cantinhos da cuba. Se isso acontecer, a agitação do rotor não vai ser o suficiente para poder remover essas partículas dali, elas não vão ter chance de colidir com as bolhas e elas não vão ser flotadas se for o caso. Então essa sequência é importante para isso, para poder prevenir que o material fique preso na base da cuba. Turma, aqui está sendo mostrado em detalhes para vocês as soluções dos reagentes que a gente vai utilizar, no caso da amina como coletor e do amido como depressor. A solução de amina tem uma concentração de 4 gramas por litro, enquanto a solução de amido tem uma concentração de 20 gramas por litro. Então, a partir desses dados, e sabendo que a gente está trabalhando com uma massa de minério de 280 gramas, a gente consegue calcular o volume de solução necessário para cada reagente. Eu não vou falar para vocês qual que é o volume que a gente utilizou, mas eu vou passar os dados de concentração para vocês, das dosagens, né, de amina e de amido, para vocês poderem calcular para mim esse volume que a gente utilizou de reagentes. Pessoal, o teste de flotação ele acontece muito rápido. A gente vai precisar coletar 5 alíquotas, então é importante a gente já deixar as bandejas previamente preparadas. E aqui mostra em detalhes para vocês como que a gente faz a coleta da espuma. A gente vai raspar a superfície da espuma em direção à bandeja, tá? Sempre tomando cuidado para não mergulhar muito a espátula em direção à polpa para não coletar o material que não está flotado. Então a gente vai fazer as 5 coletas, né, nos tempos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos e 8 minutos. Isso tudo em tempo corrido, tá, pessoal? Então o teste dura 8 minutos. Primeiramente, a gente vai adicionar o amido, que ele vai agir como depressor, ele vai se absorver nas partículas de hematita e vai impedir a amina de se absorver nessas partículas. Tá? A amina não vai ter outra possibilidade, a não ser se absorver nas partículas de quartzo. A absorção do amido é um pouquinho mais demorada, então a gente vai deixar a polpa ali agitando em contato com o amido durante o tempo de 4 minutos, e aí a partir disso a gente vai fazer a adição da amina. E aí a amina ela tem uma absorção bem mais rápida, a gente vai fazer o condicionamento dela em apenas 2 minutos. Nesse ponto é importante a gente estar atento ao pH da polpa, tá, pessoal? O pH nesse caso a gente tem que ajustar em 10,5 e a gente está sempre tendo que controlar. Então ali na pontinha da cuba, um bastãozinho preto ali é um pHmetro que eu estou fazendo o controle do pH. Nesse momento a gente não tinha atingido ainda o pH 10,5, então estou fazendo a adição de uma solução um pouco concentrada de NaOH para poder tentar subir o pH um pouquinho. A partir do momento que eu atingir os pH de 10,5, eu posso adicionar a amina. E eu vou deixar o sistema agitando por mais 2 minutos.
Não posso ligar o fluxo de gás ainda, tá, pessoal? Porque se eu começar a injetar gás, eu já vou formar espuma no tempo errado. Então a gente tem que aguardar aí os 2 minutos. Então, passados 2 minutos de condicionamento da mina, eu fiz ali a abertura da vazão de gás. E imediatamente a gente já começa a notar a formação de uma espuma. Lembrando que na faixa de pH 10,5, 50% da mina está na forma iônica, então ela está agindo como coletor de quartzo, e os outros 50% está na forma molecular, que ela está agindo como espumante. Ali eu estou fazendo a adição de uma água, tá, pessoal, de reposição, porque à medida que o processo vai acontecendo, o nível da polpa tende a baixar. Então a gente deve sempre tentar buscar deixar o nível da polpa constante dentro da célula. Então a água de reposição ali é importante por causa disso. E vale ressaltar que eu não posso colocar qualquer água. Essa água que eu estou adicionando também está no pH 10,5, porque se eu colocar uma água normal, eu vou tender a jogar o meu pH para baixo, para abaixo de 10,5, e isso aí vai prejudicar a amina, né? Visto que a quantidade de amina molecular vai diminuir, e aí a quantidade de espuma que eu formo vai diminuir também. E reparem, pessoal, que a quantidade de espuma vai diminuindo à medida que o ensaio vai acontecendo. Isso acontece porque os reagentes presentes no sistema vão acabando, né? Parte da espuma, parte do reagente, da amina que está servindo como espumante, ela vai deixando o sistema e aí eu vou ter uma formação de uma menor quantidade. Na indústria, a gente está sempre fazendo a adição dos reagentes para essa quantidade estar sempre no mesmo nível. Mas aqui no célula de bancada a gente faz um ensaio até a exaustão, né? Que até que o reagente acabe no tempo do ensaio. Então a gente não faz a adição de uma quantidade adicional de reagente. Todo reagente que a gente adicionou foi no início do teste e eu não mexo nesse parâmetro mais. Vou fazer até que toda a espuma tenha se esgotado. E turma, aqui eu mostro para vocês os produtos, né? Todas as alíquotas que a gente coletou de flotado, né? Então reparem que a primeira ali, a bandeja mais à direita, ela parece que ela está bem mais carregada de sólidos, né? E à medida que o tempo vai passando, que a gente vai coletando mais material, a quantidade de sólidos vai diminuindo cada vez mais. E essa bandeja que o professor Gilberto está na mão é o material que ficou afundado. Reparem na tonalidade dele, né? A gente teve uma coleta muito grande de massa no flotado, mas ficou uma massa muito pequena no afundado. Mas reparem a cor, né, a tonalidade. Isso aí é basicamente uma tinta pura. Então, nesse caso, a gente focou mais em um alto teor, porém em uma menor recuperação. Porque nesse caso a gente usou a dosagem máxima de amina, que foi 200 gramas por tonelada. Então isso acontece, a gente prioriza a coleta de uma menor quantidade de material e um teor bem maior.